Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 352, Hebreus de 8 a 10. Bora lá? Hebreus 8. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: Conheço o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 9. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para a adoração e também um santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado, e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora com detalhes. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, que foram impostas até o tempo da nova ordem. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação.
não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros, os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate e ramos de sopo. Aspergiu o próprio livro e todo o povo e disse: Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado sacrificando a si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 10. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou. Eu vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Daí em diante, ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés.
Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. O Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Depois acrescenta: Nunca mais me lembrarei dos seus pecados nem das suas iniquidades. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Porque, se nós pecarmos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei. E também: O Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam preservar de modo que, desculpem. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Eu espero ver vocês amanhã aqui novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.